Agora, com atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da palavra de Deus na voz do pastor Max. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós saudamos a todos os nossos amados ouvintes na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos um excelente dia, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu gostaria de estar meditando num texto do livro de Gênesis, capítulo número 5, a partir do versículo 21. Vamos ler apenas 4 versículos. Gostaria de estar embasando a palavra desse dia nesse texto. Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 21, fala assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos oriente ao falarmos a sua palavra. Pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. A Bíblia ela nos apresenta dois personagens, dois homens com o nome de Enoque. É sempre bom nós enfatizarmos que o primeiro Enoque que é citado na Bíblia, nós vamos encontrar lá no capítulo 4, versículo 17, é o primeiro filho de Caim. E o segundo, que é esse que nós estamos usando o texto do capítulo 5 de Gênesis, ele está incluso na genealogia de Sete. Portanto, Enoque vem da genealogia de Sete. Enoque foi também pai de Matusalém, como nós aqui já falamos. Matusalém vai ser pai de Lameque, e Lameque vai ser pai de Noé, que vai dar sequência à humanidade através dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, após o dilúvio. Mas o que eu gostaria de enfatizar hoje, nesse dia que estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, é o texto onde nós lemos no seu versículo 24, que Enoque andou com Deus. Então, se pudéssemos dar um tema a essa palavra, nós diríamos Enoque, o homem que andou com Deus. Então, o que nós vemos aqui da experiência de Enoque, ela foi a primeira e foi um profundo testemunho da sua profunda fé. E isso é bem enfatizado, ratificado, quando nós lemos a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que fala assim: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, Enoque andou com Deus. Essa curta expressão, essa frase bem curta, ele andou com Deus, ele revela o que? A qualidade e a excelência do caráter de Enoque. Essa expressão é uma referência honrosa e que só pode ser feita a quem realmente crê no Senhor Jesus. Então, andar com Deus é algo que se inicia quando há o encontro real da criatura com o Criador através de nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá o que? O nosso arrebatamento. Então, de maneira gradativa, nós vamos o que? Assimilando e desenvolvendo as afinidades com o Senhor. Em todos os textos que nós lemos na Bíblia, nós vemos homens e mulheres que são chamadas para andar com o Senhor. Nós vemos Gálatas 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas o que eu gostaria de enfatizar é que muitos são chamados para andar ao Senhor, mas muitos não se agradam desse termo ou dessa atitude de andar com o Senhor, porque andar com o Senhor tem vários significados. Então, gostaria de estar enfatizando aos irmãos nesta manhã, através das ondas do rádio, essa questão do que é andar com o Senhor. Nós temos alguns textos que elucidam, que nos identificam como nós devemos andar com o Senhor. Eu gostaria de citar aos irmãos o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 8, versículo 34, fala assim, Jesus: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, as pessoas às vezes ficam perguntando o que seria essa cruz. O que será que Jesus estaria querendo falar aqui aos seus discípulos e fala para cada um de nós?
é sempre bom nós enfatizarmos que a Bíblia Sagrada, ela é um livro de leitura, explanação, indicação, orientação em todo o tempo, ela é universal em todo o tempo, ela é atemporal, ela não tem tempo para ser aplicada, não foi aplicada somente aos discípulos, mas a nós também. Então essa cruz que nós devemos tomar, o que seria? É conceder a prioridade ao Senhor em nossas vidas. Como é que nós tratamos a nossa vida? Nós damos prioridade às coisas do Senhor, à obra do Senhor? Ou será que nós estamos assim, meio que lá e meio que cá? Então a presença do Senhor é algo muito íntimo, não é algo assim fora da nossa intimidade, mas é algo extremamente íntimo, pautado o quê? Na fé da sua palavra. Então andar com Deus, aqui através do texto de Marcos 8:34, é conceder a Ele a prioridade em tudo nas nossas vidas. Conceder a Ele prioridade significa agradecer a tudo que acontece na nossa vida, que nós sabemos que foi pelo Senhor que isso aconteceu. Quer situações aflitivas, quer situações de alegria, nós temos que agradecer ao Senhor, porque se passamos por aflições e assim nós conseguimos passar, sobreviver, superar, é porque o Senhor assim nos auxiliou, é porque o Senhor assim nos concedeu essa bênção, também nos motivos de alegria. Um outro texto que nós podemos enfatizar nessa questão de andar com o Senhor, Mateus 4, versículo 1, é o texto onde Jesus é levado ao monte pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Versículo 1 fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, o que nós podemos aqui também entender através desse versículo? Que nós devemos estar permanentemente, presta bem atenção, meu querido irmão, meu querido ouvinte, permanentemente, não diz de vez em quando, mas sempre dispostos a sermos o quê? Conduzido, guiado pelo Espírito Santo. O próprio Jesus, próprio Senhor Jesus nos mostra a necessidade de agirmos conforme a orientação do Espírito Santo. Então andar com o Senhor, ter a companhia do Senhor, é andar com Deus e ser conduzido pelo seu Espírito Santo. Talvez seria interessante agora nós fazemos uma pergunta a nós mesmos ou efetuarmos uma visão introspectiva, quando olhamos para nós mesmos. Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo ou deixamos ser conduzidos pelo mundo, ou deixamos ser conduzidos pelos falatórios, pelas coisas vãs que nos apresentam? Andar com o Senhor é andar com o Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo. Outro texto que nós podemos aplicar também nessa caminhada com Deus, Gênesis 12, versículo 1, a chamada de Abraão. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão recebe essa mensagem do Senhor e vamos analisar aqui, os irmãos que conhecem o livro de Gênesis, conhecem a vida de Abraão. Abraão tinha uma vida confortável dentro da sua família. A chamada de Abraão acontece em Ur dos Caldeus. Ele com seu pai, após a morte de um dos seus irmãos, vai para Harã. Ali em Harã morre o seu pai. E dali de Harã ele deixa o conforto e segue para uma terra que Deus mostraria a ele. Porque os irmãos prestem bem atenção, que quando Deus fala a Abraão, fala para uma terra que eu te mostrarei. Ele não pegou a terra, ele não apontou a terra, ele não mostrou a terra para Abraão. Ele falou para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ir. Então Abraão recebe a mensagem do Senhor. Do ponto de vista humano, nós podemos dizer que seria inviável deixar o conforto, a segurança dos seus pais, e seguir uma terra que ele nem conhecia. Mas o que ele fez? Ele atendeu a ordem do Senhor. Então o que é andar com o Senhor? Um terceiro ponto que nós podemos aqui enfatizar. Andar com Deus é ouvir a sua palavra e aplicá-la em nossa vida. Muitas vezes nós escutamos a palavra do Senhor, nós sabemos a palavra do Senhor, mas nós não aplicamos a palavra do Senhor em nossa vida. E às vezes nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta conheçam a Jesus, conheçam a verdadeira palavra, mas a verdadeira palavra ela é reconhecida, ela é conhecida muitas vezes através das nossas próprias atitudes, daquilo que nós fazemos, da forma que nós atuamos. Então andar com Deus é ouvir a sua palavra e aplicá-la em nossa vida. Nós temos um outro texto que nós também podemos usar, Mateus 5, versículo 8,
Os irmãos sabem que o capítulo 5 até o capítulo 7 é o chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E nesse capítulo 5, Jesus aplica as bem-aventuranças, ou seja, feliz daquele que assim é. E ele fala assim, Mateus 5, versículo 8, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando Jesus, aqui no Sermão da Montanha, ele falava ali aos seus discípulos, ele descrevia a felicidade, as bem-aventuranças, e ele fala da necessidade da vida em separação e santidade. Através do quê? De um coração limpo. Então vamos entender o que significa isso aqui, bem-aventurado, os limpos de coração. Será que é uma faxina? Será que é uma limpeza propriamente dita, como as pessoas assim indicam? Andar com Deus, nessa questão de ser limpo do coração, é viver em separação e santidade. Aquele que se entrega a Jesus, aquele que conhece a Jesus, aquele que aceita a Jesus, ele tem que ser separado do mundo e viver em santidade. O que é viver em santidade? É separado do mundo. A santidade é isso, o santo é aquele que é separado. Separado do mundo em que sentido? Separado do pecado, separado das coisas vãs, separado das coisas vilas. Então passa a viver uma vida de santidade. Isso é ter o coração limpo. Então andar com o Senhor é manter o seu coração limpo e viver na santidade do Senhor. Nós temos um outro texto que nós podemos falar, é o quinto texto que nós vamos apontar, Atos 20, versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Esse é um texto onde Paulo, aqui ele está falando com a igreja de Éfeso, e ele fala de servir ao Senhor com humildade. Então Paulo aqui enfatiza a humildade, um fator essencial para o sucesso da obra do Senhor. A obra do Senhor ela não pode ser praticada com arrogância, com soberba, são atitudes contrárias à doutrina cristã. Então a humildade, andar com o Senhor, andar com Deus, é ser humilde e submisso. Submisso ao Senhor, sabendo que nós não temos capacidade alguma, sabendo que nós não temos merecimento algum, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor nós somos alcançados. E dessa maneira nós temos a nossa vida plena. Então andar com o Senhor é andar com Deus, ser humilde e submisso. Concluindo, irmãos, a palavra, agradar a Deus é um dos maiores desafios que qualquer pessoa pode enfrentar. Agradar a Deus, marque bem isso, agradar a Deus é um dos maiores desafios que qualquer pessoa pode enfrentar. O personagem que nós enfatizamos neste dia foi Enoque. Enoque, ele agradou tanto a Deus, a palavra nos fala, a carta de Hebreus assim confirma, que ele exerceu o que? Uma profunda fé e comunhão com ele, alcançando o testemunho que agradara a Deus. E o Senhor o amou de um modo tão especial que para si o tomou. Então qual é a ênfase, qual é a finalidade da palavra de hoje? Através de Enoque, através desses versículos que nós aqui enfatizamos, esses 5 versículos que nos dão o parecer, que nos dão, podemos assim dizer, o modelo daquele que quer andar com Deus, e nós vemos Enoque praticando todas essas práticas que nós aqui expomos neste dia. Que cada um de nós siga esse exemplo, o exemplo de Enoque, que nós procuremos agradar ao Senhor com as nossas vidas. A nossa vida, ela tem que ser uma vida que agrada ao Senhor. Eu gosto muito de ler o capítulo 6, capítulo 7 de Gênesis, que fala a trajetória de Noé. E é muito gostoso, é muito agradável aos nossos corações quando nós vemos que no meio daquela sociedade corrompida, no meio daquele mundo contaminado pelo pecado, Deus olhando, ele encontra em Noé ele acha graça. Então é muito bonito. É muito agradável aos nossos olhos ver que Deus, no meio de toda aquela podridão, no meio de toda aquela sociedade corrompida, ele acha graça em Noé. Então é muito interessante, é muito convidativo a cada um de nós seguir o exemplo de Noé, seguimos o exemplo de Noé. Nós aqui falamos, Enoque, ele é um ancestral de Noé, na linhagem nós podemos dizer que ele é o tataravô, talvez, uma sequência genealógica. Então
Então nós vemos que foi uma geração que dali foi aqueles que agradaram ao Senhor. Então nós fazemos parte dessa geração. Então nós devemos agradar ao Senhor. O livro de Números, capítulo 14, versículo 18, fala assim, Josué declarando a nação de Israel, depois que eles estão ali passando o Rio Jordão. Josué fala assim para a nação de Israel, capítulo 14, versículo 8 de Josué. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. E Jesus também deixa uma promessa para cada um de nós. Se Josué fala dessa promessa do Deus para Israel, Jesus também deixa uma promessa para cada um de nós. Está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 21. Uma terra onde não haverá dor, nem pranto, onde só os fiéis entrarão. O último verso desse capítulo, verso 27 do capítulo 21, fala assim, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, minha ouvinte, esta palavra tem que ser absorvida pelo teu coração. Você quer fazer parte da primeira parte da nossa pregação desta manhã, a parte de Enoque, aqueles que andaram com o Senhor, que andam com o Senhor, ou você quer fazer parte do versículo 27, não entrar nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então eu tenho para falar para você que as inscrições para o livro da vida do Cordeiro permanecem abertas. Então basta você aceitar a nosso Senhor Jesus Cristo, que o teu nome será inscrito, a tua inscrição será aceita no livro do Cordeiro. E quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, ou ressuscitar, melhor dizendo, ele volta, ressuscita os mortos em Cristo, posteriormente, no abrir e fechar de olhos, o arrebatamento da igreja. Então você pode fazer parte do arrebatamento da igreja, ou se você já não estiver mais nesta vida, já ter passado para a eternidade, você será ressuscitado e viverá com o Senhor. Não fará parte desse versículo 27 do capítulo 21. Então, uma opção, a inscrição está aberta. Eu quero orar por você, eu quero que nesse momento você abra o seu coração, aceite a nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você andou com o Senhor um determinado tempo, mas você, na sua trilha, no seu caminho, você se desviou. Muitos atalhos são oferecidos e são muitos que seguem esses atalhos que levam à perdição. Gostaria de estar orando neste momento e pedindo ao Senhor que esteja abençoando e te reinscrevendo ou te inscrevendo no livro do Cordeiro. Amado querido Deus, que nesta manhã esses nossos irmãos, esses nossos ouvintes que estão ouvindo a tua palavra, eles recebam no coração essa palavra e que essa palavra floresça, meu Pai. Faça com que teu Santo Espírito ali haja e que eles voltem a andar com o Senhor. E aqueles que ainda não andavam, neste momento, meu Pai, tomem o caminho do Senhor para serem inscritos no livro do Cordeiro, para que quando da tua volta, nós possamos viver eternamente contigo nas mansões celestiais. É o que te pedimos e te agradecemos, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.